do gramado sintético e o Palmeiras foi para cima, venceu o jogo e agora tem tudo para ser bicampeão com o Abel Ferreira. Que loucura, hein? Olha isso. O resultado no Allianz Parque deu ao torcedor não a certeza, mas pelo menos o sentimento de que o título brasileiro de 2023 já tem dono. Já dá pra falar que o Palmeiras é campeão, a torcida pode falar por mim. Tem que acontecer uma hecatombe pra gente perder o título. Vamos lá, quarta-feira resolve. Eu acho que já dá, viu? É campeão! O confronto contra o Fluminense não começou fácil, mesmo com o time alternativo por conta do polêmico gramado sintético. O campo sintético é um campo que ele muda o jogo. E eu acho também que, para os jogadores, para a saúde do jogador, é um campo que não traz malefícios adicionais se comparado aos campos de grama natural. Este gramado tem que ser trocado urgentemente. Não quero saber quem vai pagar. Não quero saber se é W Torres, se é o Palmeiras. Não quero saber. Este gramado não está em condições para continuar a jogar futebol. Este gramado, neste momento, é um risco para lesões de jogadores, e se eu estivesse no lugar do Diniz tinha feito exatamente o que ele fez, que se troque este gramado, que o metam como quando estava quando eu cheguei. No primeiro tempo, o Everton salvou o chute de John Kennedy. O camisa 9 insistiu, levou perigo mais uma vez nesse chute que raspou o travessão. Só que do outro lado do campo também tinha um atacante disposto a incomodar o adversário. E como perturbou, viu? Na primeira etapa foram 3 gols, mas foi preciso fazer 3 para valer 1. O VAR não deixou o Breno Lopes ir para o vestiário com um hat-trick. Agora sim, o gol para VAR nenhum achar defeito. Pode comemorar, Breno Lopes. Esse valeu. O atacante recebeu de Zé Rafael, invadiu a área e abriu o placar. Do Palmeiras, Breno Lopes! Breno Lopes! Agora não tem como anular! O volume de jogo deixou o Fernando Diniz um pouco inquieto. O Flu voltou para o segundo tempo com André e Keno no lugar de David Braz e Léo Fernandes. Só que tudo que o Diniz havia planejado foi por água abaixo depois da expulsão do lateral Rusten aos 7 minutos do segundo tempo. A partir daí só deu Palmeiras. Veiga e Mike erraram o alvo. Fábio teve que se virar no chute de John e na cabeçada de Gustavo Gomes. Apesar da pressão, o placar terminou mesmo em 1-0 para o Palmeiras, o que já serviu para as comemorações nas arquibancadas. Com o resultado aqui no Allianz Parque, diante o Fluminense, o Palmeiras pode até perder na próxima quarta-feira, já que no critério de saldo de gols são as equipes que correm atrás do líder Palmeiras. Após o apito final, aqui nas arquibancadas, o grito do torcedor era quase um grito de campeão. Sentimento diferente dos jogadores, que ainda têm uma missão para cumprir no Campeonato Brasileiro. Todas as equipes ainda têm chance, então matematicamente o campeonato ainda não está definido e enquanto tiver a possibilidade a gente vai continuar lutando e dando o nosso melhor. O mais importante agora é o jogo mais importante do ano que nós temos quarta-feira e queremos carimbar este título porque neste momento nós não somos campeões e queremos muito ser. Só que em meio a todo esse turbilhão de emoções, surge uma pergunta a qual o torcedor talvez trocaria o título só para escutar um sim. Abel Ferreira segue como treinador do Palmeiras em 2024? Claramente, ele não deixou sinais. Eu não vou comentar especulações. Vocês sabem que eu não defini. Vocês sabem o que é que se passa comigo, sabem que eu tenho um contrato. É desfrutar da jornada, da viagem, não sei até onde é que ela vai durar, estava aqui a dizer ao seu colega. O seu colega sabe qual é a verdade, porque ele sabe, é só entender que eu tenho o contrato e há coisas que no contrato têm que ser cumpridas e desfrutar da jornada, que isso é que é o mais importante, que é o que eu disse aos jogadores. É muito desgastante ser treinador no futebol brasileiro. É muito desgastante ser treinador no futebol brasileiro. Mas há uma coisa que eu tenho que vos dizer. Eu não sou ingrato. Ok? Um abraço.
Palmeiras não tem mais rival. Palmeiras não tem mais rival. Agora o Abel Ferreira só quer pensar no título desse ano. Quem diria, né? Depois de uma frustração quando o Palmeiras foi eliminado pelo Boca Juniors na Libertadores, cai no colo do Palmeiras, vem de bandeja. Claro, o Palmeiras também tem seus méritos, porque nas oportunidades que criou, foi lá, fez e teve o resultado. Só que o Botafogo desperdiçou esse campeonato. E agora a gente está mostrando aqui o que é necessário para o Palmeiras ser campeão. Se ele vencer ou empatar com o Cruzeiro, é campeão sem depender de mais nenhum resultado. Se ele perder para o Cruzeiro, precisa torcer para o Galo não vencer o Bahia, tirando uma diferença de 8 gols de saldo em relação ao Palmeiras. E aí precisa torcer para o Flamengo não vencer o São Paulo, tirando uma diferença de 16 gols de saldo em relação ao próprio Palmeiras. Começa do princípio. Qual é o princípio do Palmeiras? Depende só dele. Se ele ganhar do Cruzeiro, já nem olha para cenário nenhum, nem de Flamengo, nem de Galo. Se ele, por um acaso, tropeçar diante do Cruzeiro, aí tem dois cenários que parecem, pela lógica do futebol, parecem quase impossíveis. Então, o cenário ideal para o Palmeiras, né? A verdade é essa. Quando o Palmeiras tomou a frente na classificação, e aí fazendo uma análise futura dos jogos que teriam pela frente, o jeito que o Palmeiras joga, que é um time muito direto, um time muito concentrado, a gente fala muito da questão mental, do entendimento do Abel com os jogadores, enfim, caiu no colo, dificilmente o Palmeiras perde essa oportunidade. Eu, em algum momento, falei também, se fosse ao contrário, o caso do Flamengo Tite, tá? Nessa gestão de Tite, também acho que não perderia a oportunidade pela experiência que tem dentro do elenco e o treinador que consegue trabalhar nesse tipo de situação. Aí você olha o que a gente acabou de mostrar no telão, Loirão, assim, pro lado do Cruzeiro, que é o adversário, é o melhor cenário também, né? Porque você vai enfrentar um Palmeiras já com a sua vida resolvida. Porque o Cruzeiro já não cai mais. Então você imagina se o Cruzeiro tivesse que chegar para esse confronto contra o Palmeiras, precisando vencer para não ser rebaixado. Então pro Cruzeiro também a vida está resolvida. Tudo indica que o Palmeiras vença o jogo e não precisa depender de mais nada. E mesmo se isso não acontecer, citamos ali 8 gols e 16 gols, que é o caso do Flamengo e o caso do Atlético Mineiro. Pois é, aí que tá. Agora, o que eu acho mais interessante é que o Palmeiras, ele conhece o caminho para conquistar títulos com o Abel. Então, já é o atual campeão brasileiro. Parecia uma conquista que estava de lado, que não aconteceria. E o Palmeiras resgatou tudo isso. E, principalmente, porque resgatou também o futebol do Endrick, voltando a ser titular. Um jogador que parece ter muito mais maturidade, que sabe ser ofensivo, que chuta de fora da área, que participa das jogadas, que dá dinâmica para esse time. Então, na minha opinião, esse título do Palmeiras, ele é muito simbolizado pelo Endrick, pela figura de um garoto que virou titular e que trouxe uma perspectiva. O Abel tem méritos, viu que estava tudo dando errado, Libertadores, jogadores isolados, foi lá e mudou o esquema tático, colocou 3 zagueiros, mexeu no time titular, criou alguma coisa diferente e mais uma vez está se encaminhando para ser campeão brasileiro. Um campeonato duríssimo, o mais disputado de todos os tempos. São 38 rodadas desgastantes, complicadas para todo mundo e o Palmeiras facilita esse processo. É impressionante, assim, é difícil, até ter tido essa experiência, é muito difícil buscar essa conexão, alcançar essa conexão. Comissão técnica, jogadores, o torcedor, isso aí é muito complicado dentro do elenco, são várias coisas que um treinador precisa ter para ter os jogadores conectados da forma que os jogadores do Palmeiras estão nessa gestão do Abel. Obviamente o Endrick nessa reta final foi o grande protagonista nessa virada de chave do Palmeiras e eu concordo com você. E também fazer um elogio ao Breno Lopes. O Breno Lopes que teve aquele probleminha com as organizadas, divulgou um vídeo se desculpando com a organizada, o Abel deu a oportunidade para ele e ele aproveitou a oportunidade. Porque a gente já viu vários momentos do jogador ter essa oportunidade e não aproveitar, perder, deixar o trem passar. Tanto o Endrick quanto o Breno Lopes, nessa virada de chave do Palmeiras, foram importantes. E tá muito mais fácil dizer que o Palmeiras será o campeão brasileiro deste ano do que adivinhar o futuro de Abel Ferreira. Se ele vai aceitar a proposta multimilionária lá do Catar ou se ele permanece cumprindo o seu contrato com o Palmeiras. Fala sobre isso o próprio Abel. Eu entendo essa pergunta, entendo o que é que você quer ouvir da minha parte. Eu não vou comentar especulações. Vocês sabem como é que é o futebol brasileiro. Vocês sabem que quando uma equipa como o Palmeiras desempenha que a forma que desempenha, eu já vos disse isso ao longo do ano todo, tem várias especulações sobre vários jogadores, sobre os treinadores, é normal.
Mas o mais importante agora é o jogo mais importante do ano, que nós temos quarta-feira, e queremos carimbar este título, porque neste momento nós não somos campeões e queremos muito ser. Se eu defini? Não defini. Vocês sabem que eu não defini. Vocês sabem o que é que se passa comigo, sabem que eu tenho um contrato. Da primeira Libertadores, ou na segunda, eu disse, eu vou parar e refletir como sempre faço em todos os anos. Lembram-se disso? Nós ganhámos contra o Flamengo, eu disse igual, estou de saco cheio. Isso não é mentira nenhuma. Quer que eu diga que é difícil as viagens que nós fazemos, jogos 3 em 3 dias? Quer que lhe diga que é difícil ter instituições de futebol brasileiro constantemente a insinuar que a sua equipe técnica ou tu és isto, quando outros fizeram igual e não tiveram? Vocês acham que isso é fácil, estar aqui constantemente? São 3 anos, não são 3 dias, nem 3 meses. Se isso é fácil... Agora, como te disse, eu todos os anos, não há ano nenhum que não chegue ao final de cada ano, não há, juro, digo isto de verdade. E não está aqui nenhum diretor, mas eu todos os anos, quando chego ao final do ano, eu tenho um relatório pronto daquilo que foi o que eu pedi no ano anterior, o que é que aconteceu, o que é que ganhámos e o que é que perdemos, e depois aquilo que eu penso que será o futuro do clube. E esse relatório está pronto a ser entregue quando acabar o Brasileirão. E eu, como sempre faço, é ter tempo para descansar, porque eu vou dizer, é muito desgastante ser treinador no futebol brasileiro. É muito desgastante ser treinador no futebol brasileiro. Mas há uma coisa que eu também tenho que vos dizer. Eu não sou ingrato. Ok? Um abraço. Olha, depois desse discurso parece que vai ficar, mas de repente também não acabou com a questão, não disse permanecerei no Palmeiras, não sacramentou nada, deixou no ar, Dedê. Que loucura. Eu em vários momentos eu pensei, vai ficar, em outros momentos eu falei, não, vai sair. Em vários momentos, assim, mas no contexto, o combo da coletiva do Abel, gostei da coletiva do Abel e o combo da coletiva me faz entender que ele vai continuar no Palmeiras. Mas o Tite também tinha falado que não ia dirigir esse ano time nenhum, né? Não ia trabalhar esse ano e está trabalhando. Então, vamos esperar. Tem que esperar acabar o campeonato. Imagino que depois disso ele vai se manifestar sim. É o que a imprensa, a torcida, todo mundo fica aguardando pelo Abel Ferreira. Fim de ano é uma época que traz muitas reflexões. Fala aí, rapaziada do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, 1-0 no Allianz Parque, gol do Breno Lopes. Vitória essa que deu ao Palmeiras 69 pontos na competição e com as 2 mãos na taça, né? Principalmente por causa do saldo de gols. Palmeiras tem um saldo de gols muito alto, muito acima do Atlético Mineiro e do Flamengo, que estão na segunda colocação. Então o Palmeiras tem tudo para comemorar mais um título e será contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Nessa matéria aí você vê goleadas e baliza 0. Como o Palmeiras construiu vantagem expressiva no saldo de gols. Dono do melhor ataque e da melhor defesa, equilíbrio ajudou o Verdão a assumir a liderança na reta final e pode ser campeão até com derrota na última rodada do Brasileirão. É muito grande, pessoal, essa chance do Palmeiras ser campeão, mesmo perdendo por causa do saldo de gols. O Palmeiras está muito bem aí para ser campeão. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.